Livro de Eclesiastes. Deus vai marcar e vai mudar a história de algumas pessoas que estão aqui esta noite. Existem fatos na Bíblia que me mostram com clareza, que tem dias que Deus marca a vida do indivíduo. A partir daquele dia a história dele muda. A partir daquela data a vida dele foi outra. A partir de uma decisão, a partir de uma atitude, a partir de uma palavra do seu Deus pode mudar o destino da sua vida. Você crê nisso? Uma só palavra de Deus pode mudar toda a nossa vida, toda a nossa história. Eclesiastes, o capítulo 3, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar. Há tempo de derrubar, há tempo de construir, há tempo de chorar e há tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar essas pedras, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, de costurar, de se calar, de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Existe um tempo para tudo em nossa vida, tudo. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você acha melhor? O tempo de derrubar ou o tempo de construir? O que é melhor? O tempo de rir ou o tempo de chorar? O que é melhor? O tempo de amar ou o tempo de odiar? Ok. E o que é melhor? O tempo de nascer ou o tempo de morrer? Vocês que aceitaram Jesus, que levantaram as mãos aí, demonstraram publicamente quem Jesus é na sua vida, que Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o dono de tudo. A Bíblia diz que nesse momento você nasceu de novo. Você ressurgiu. Vocês conhecem aquela palavra que Jesus falou com Nicodemos? E Nicodemos falou: mas Senhor, como pode um homem nascer de novo? Voltará ele, retornará ao ventre de sua mãe? E Jesus respondeu: não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um novo nascimento no Espírito. Eu estou falando de um nascimento de dentro para fora. Então do seu interior, quando você tem esse gesto de aceitar a Jesus, você nasce de novo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele repousa sobre você, e isso é muito forte, isso é muito tremendo. A sua vida é marcada, nunca mais você se torna o mesmo. Mas eu te digo, este é o tempo de nascer. Esse é o tempo de nascer, aqui é o tempo muito bom. O tempo de nascer é um tempo ótimo. Esse foi o tempo de nascer. A Bíblia diz que quando você nasce de novo, você recebe o penhor, o selo do Espírito Santo. Ele está sobre você, o Espírito do próprio Deus habita em você. Mas eu quero te dizer que apesar de ser tão bom, de ser um tempo tão maravilhoso, o tempo de nascer, eu te digo que este é apenas o primeiro passo da fé. Você começa a sua fé nascendo de novo. A primeira experiência que você tem com Deus é a do novo nascimento. É o processo de regeneração que se inicia na sua vida, mas esse se chama o primeiro passo. Diga assim: eu preciso ir mais além. Eu tenho certeza que vocês jovens que estão aqui esta noite, vocês estão esta noite porque vocês desejam ir mais além. Vocês, se não quisessem ir além, se vocês estivessem satisfeitos, vocês não estariam perdendo um sábado à noite para estar numa reunião como essa. Então eu estou falando com pessoas inteligentes que querem crescer e querem ir além, amém? Amém. Mas eu quero te dizer que o segundo passo é um passo muito mais forte do que nascer. É um passo muito mais importante do que nascer. É um passo muito mais difícil do que o primeiro passo. Eu quero te dizer de um homem que ele deu o primeiro passo para Deus. E ele teve uma dificuldade enorme de dar o segundo passo. Ele viveu a vida inteira dele agradando a Deus com algumas coisas, de certa forma, mas ele não conseguiu dar o segundo passo.
Eu vou te dizer da vida desse homem. E a Bíblia descreve a história dele no livro de 2 Reis, no livro de Crônicas também. É o rei Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele foi um rei em que ele guardava os mandamentos do Senhor. Ele era um homem bom, ele participava do GC, ele não faltava um GC, ele era um líder eficiente, ele fazia os GCs muito bem, ele guardava todos os mandamentos do Pai, tudo aquilo que era bonitinho, escrito para ele fazia, olha, de uma maneira excelente. Quando Ezequias assumiu o trono, havia muita idolatria em Israel. Havia outros templos, outros deuses, outras estátuas, imagens. Ezequias mandou destruir tudo. Ele mandou acabar com tudo. Ele acabou com os postes ídolos. Ele acabou com os bosques ídolos que aquele povo tinha. Ele acabou com a cultura que aquele povo tinha de adorar a Deus e também adorar ao Deus Sol, ao Deus Lua. Ele reintegrou os sacerdotes, os levitas, ao seu ministério real. Ele restaurou o templo, ele restaurou a adoração, ele restaurou a celebração. Até a Páscoa, que estava esquecida pelo povo, ele restaurou. Ele fez coisas grandiosas descritas na Bíblia. Tem uma história fantástica, gente. A Bíblia, cara, não tem. Eu falo assim, se Hollywood parar para ler a Bíblia um pouquinho, se aqueles diretores pegarem algumas histórias dessas, os caras vão fazer cada filme doido, cara. Cada filme louco, que vai bater os recordes de muita bilheteria, e pode crer. A Bíblia diz assim, de uma história, que durante o reinado de Ezequias, o rei da Assíria quis tomar o território de Israel, quis invadir Israel, porque Israel era um povo muito rico. Pensa num povo rico. Pensa naquele teu patrão que chega de carro importado todo dia, ele é o último a chegar e o primeiro a sair, tá ligado? Rico, é esse aí. Assim era o povo de Israel. E os povos vizinhos ficavam com inveja. Como é que esse cara tem? Eu não tenho. E daí os assírios iam tomar as terras de Israel. O rei Senaqueribe era o rei dos assírios da época. Ele falou assim, vou invadir Israel. E ele já estava indo com um batalhão muito maior do que o exército de Israel. Quando isso chegou aos ouvidos do rei Ezequias, eles chegaram e falaram, olha, os assírios querem invadir a nossa terra. Eles querem nos tomar e querem entrar em guerra conosco. A Bíblia diz assim que Ezequias, ele foi orar a Deus. Veja bem, Ezequias não preparou uma boa estratégia de guerra. Falou, como nós vamos nos defender? Vamos armar primeiro aqui esse batalhão, depois o outro. Não. A Bíblia diz assim que Ezequias foi falar com Deus. Ele foi orar a Deus. E é tremendo. Quando nós levamos os nossos problemas a Deus, Ele nos responde. Isso é tão claro, é tão nítido, é tão maravilhoso ter uma resposta de Deus. Cara, tu sabe o que Deus fez na vida desse homem? Deus falou assim, Ezequias, pode ficar tranquilo, que nessa batalha você não vai guerrear. Eu vou guerrear por você e eu vou derrotar o exército dos assírios. Você já imaginou se Deus chegar e falar isso para você? Você não precisa entrar nessa briga não, essa briga é eu que vou entrar. Fica só aqui no teu cantinho me adorando, porque eu vou derrotar tudo, você nem vai saber de nada, tu nem vai ver nada. Pensou se Deus chegasse para você aí, se Deus falasse com você pessoalmente, olha, não precisa se atentar para esse problema, porque eu já estou resolvendo, fica tranquilo, eu já mandei alguém lá, já está tudo em ordem. A Bíblia diz assim, que Deus enviou um anjo. Diga comigo, um anjo. Apenas um anjo Deus enviou no vale em que se encontrava o povo assírio, e esse anjo matou 185.000 pessoas numa noite. Você vai continuar achando que o teu problema é difícil para Deus? E acabou ali, não teve nem guerra, eles nem precisaram entrar na batalha. Deus falou assim, não filho, eu só quero que você fique aí me adorando, que a batalha eu batalho por você, fica tranquilo, faz a tua parte, me adora, me busca, que a tua batalha você não precisa lutar, é eu que luto por você, o Senhor dos exércitos, todo-poderoso. Existem batalhas que não é para você entrar, existem lutas que não é para você regaçar a sua manga e enfrentar, existem pessoas que você não tem que afrontar e apontar o dedo. Tem coisas que Deus Ele faz por você. E não se atreva a fazer não. Se você se atrever a fazer, meu filho, ai. Tomar a frente de Deus numa batalha. Precisa dizer o que vai acontecer?
Você é inteligente, você está aqui hoje na atração, essa noite gostosa, na presença de Deus. Amados, existem batalhas que Deus não quer que você entre não. Ele vai na tua frente, vai limpando o caminho, vai destronando, vai destruindo, vai matando os seus inimigos na tua frente. Você não precisa nem fazer nada, só adorar a presença dele. Olha o nível de experiência que o rei Ezequias teve. Muitos reis antes dele, inclusive Davi, precisaram entrar na guerra. E mesmo na guerra Deus estava com eles e Deus abençoava eles na guerra. Mas o nível que Ezequias chegou foi um nível tão grande de intensidade, de devoção a Deus, que Deus guerreou por ele sem ele chegar na batalha. Ezequias era um exemplo do primeiro passo excelente. O homem que fazia as coisas conforme tinha que fazer. Mas preste atenção o que acontece quando Deus chama ele para dar o segundo passo. Abra sua Bíblia comigo, um pouco antes aí de onde você está. Abra no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Diz assim, a partir do primeiro versículo. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Deus, lembra-te como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e disse assim: volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor teu Deus, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Deus falou para aquele rei: você vai morrer, coloca a tua casa em ordem, porque os seus dias se acabaram, ou estão se acabando. E aquele rei chorou diante de Deus, falou: Deus, eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho zelado pela tua obra, eu tenho zelado pela tua causa, eu tenho buscado a tua presença. Por que o Senhor vai me matar agora? Por que eu vou morrer agora? Por que isso vai acabar agora, Deus? Não pode. O que eu fiz de errado para o Senhor me matar? Ele chorou diante de Deus. E Deus ouviu, no mesmo instante. Imagina a cena, o profeta Isaías estava lá, entregou a profecia para ele, ele estava saindo. E lá fora, no pátio externo, Deus pegou Isaías e falou: volta lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, e por amor de Davi, eu vou cumprir o que ele pediu e vou acrescentar mais 15 anos de vida. Ezequias não quis morrer no tempo exato que Deus o chamou para morrer. E por causa disso, ele gerou um grande prejuízo para a nação. Então eu posso entender que o tempo de nascer é importante, mas melhor do que o tempo de nascer é o tempo de morrer. Hã? Que negócio é esse? Morrer é melhor do que nascer? É. Eu vou te provar que é. Ezequias, ele recebeu uma profecia de Isaías, dizendo assim: olha, os teus dias acabaram. Você vai morrer. Quer dizer, algo tão lindo. Você imagina se cada um de nós, Deus falasse assim: filho, você vai morrer daqui a tanto tempo, você vai morrer daqui a tantos dias. Você ia ter tempo de se preparar, de fazer as coisas, né? Pessoa, você que está lá solteiro, né, naquela fase: o que vier a mim de maneira alguma lançarei fora, Senhor, né?
está aquele sonho de casar. Toda vez que você chega na presença de Deus, tu diz: Senhor, lembra, Senhor, de mim, papai. A minha amiga já casou, a minha prima já casou, a minha irmã mais nova já casou. Aí a pessoa, se Deus vira para você assim e fala: filho, prepara tuas coisas que daqui a um mês você morre. O que você vai fazer? Deus, pelo amor de Deus, não, eu não casei ainda. Nem entrei em Canaã ainda. Que negócio é esse de morrer agora? Você é jovem, você está na flor da idade, natural. Que você diz assim: Senhor, eu tenho tantas coisas para viver ainda. Só que Ezequias, ele já era um cara que ele já tinha vivido muito. Ele já tinha reinado e o reino dele foi um sucesso. E Deus falou assim: filho, põe tua casa em ordem. Deus disse isso a ele porque Deus amava muito ele, porque era um homem que soube dar o primeiro passo muito bem. Mas na hora de Deus recolher, no tempo que Deus falou, Ezequias não quis. Ezequias não entendeu o tempo de Deus para a vida dele. Os 2 capítulos seguintes do livro de Reis dizem o que aconteceu com Ezequias depois disso. O que aconteceu nos outros 15 anos que Deus deu a ele. Logo depois dessa vitória sobre os assírios, logo depois sobre essa profecia, logo depois de receber a cura, o rei Ezequias recebeu uma visitinha. Um amigo dele que não via faz tempo, sabe aquela visitinha abençoada? Ele recebeu a visitinha de um amigo dele da Babilônia. Cuidado. Quando vem um amiguinho da Babilônia, a coisa está estreitando. Veio um amiguinho da Babilônia receber ele, deu presentes. Falou: uau, como você está bem, né? Deus te deu vitória, Deus te curou, que lindo, que maravilhoso isso. Ele ficou tão emocionado com aquilo que ele começou a mostrar para um amigo da Babilônia, ele começou a mostrar a intimidade. Ele começou a mostrar os lugares secretos do palácio. Ele levou aquele amigo: olha só meu quarto, olha só os tesouros que tem aqui no meu quarto, olha só a minha sala, olha o que Deus tem me dado, olha só meu amigo. E foi mostrando, e a Bíblia diz assim, que Ezequias mostrou todos os seus tesouros mais íntimos. Ele mostrou para um babilônio. Deus não quer que você leve o babilônio para a tua intimidade, não. Quando você leva o babilônio para a tua intimidade, você está atraindo uma maldição sobre a sua vida. Quando aquele babilônio foi e visitou Ezequias, Deus falou com o profeta na hora: olha, Isaías, vai lá na casa de Ezequias, diz para ele que eu vi o que ele fez, eu vi onde ele levou o babilônio, e diz para ele que por causa disso, o reino de Israel será tomado pelos babilônios. Todos os seus tesouros, o ouro, o rubi, as pedras preciosas, tudo que eles têm de riqueza será levado pelos babilônios. E ainda todo o povo será levado em cativeiro. Esse foi só o primeiro prejuízo. Veja que quando você, eu, quando nós não entendemos o tempo de Deus para a nossa vida, e não queremos morrer, você acaba perdendo a visão. Você não enxerga os laços evidentes que o diabo prepara para você. A coisa está escrachada. Como é que eu vou levar um cara de outro reinado para olhar minha intimidade, para olhar meus tesouros? Como é que eu vou apresentar para outro que eu tenho? É a mesma coisa que você chamar um amigo teu de fora e falar aqui: olha aqui o extrato da minha conta corrente. Digita a senha na frente dele, dá uma olhada comigo. Olha quanto que eu tenho em conta hoje. Olha como é que Deus está me abençoando. Olha o que Deus está me dando. É nítido, é óbvio. Mas a pessoa, ela se torna tão cega quando ela cai fora do plano e do tempo de Deus para a vida dela, que planos evidentes, escrachados, você não consegue enxergar. Você não consegue ver as armadilhas. Sabe aquelas armadilhas assim mais prontas que você já viu na face da terra? Sabe aquelas assim que já vi um, já vi outro, meu pai, minha mãe já fez, meu tio, minha avó já foi assim, tal, e você foi lá e caiu na mesma coisa. Sabe aquela assim escrachada, que todo mundo na tua frente passa, aí quando chega a tua hora você não vê.
nem percebi. Eu quero te dizer que um dos males, uma das coisas que causam isso é você não entender o tempo de Deus para a sua vida. É você não entender o tempo de morrer. Quando você não morre para as coisas do mundo, quando você não morre para as oportunidades, para as amizades, para as coisas que o mundo te oferece, o diabo ele sempre vai enviar algum babilônio para se relacionar com você. Sempre. Está começando a entender que às vezes é melhor morrer na hora que Deus fala. Está começando a entender que às vezes é melhor, acabou aqui, parou aqui, caixão, do que ficar insistindo numa coisa com Deus. Mas Deus, você não está entendendo. O senhor não está entendendo. Tu está chamando eu de burro. Cego. Aí você para ouvir a história de Sansão e de Dalila. E você ouve, e você lê aquela história e você diz assim: meu, Sansão foi muito burro, né, cara? Que cara mais burro, o cara tinha tudo. Meu, cara era o homem mais forte da face da terra. O cara tinha tudo para matar a pau, para dominar. Como o cara foi burro? Não. Ele foi cego, como muitos aqui estão sendo até agora. Como que o cara vai contar o segredo para a mulher que era uma prostituta? A paixão cega. Tome cuidado com a paixão que cega. Esse ditado que o mundo coloca: o amor é cego. É exatamente assim que acontece. O único detalhe errado ali é que não é amor a palavra correta. É outra palavra. Não amor. A paixão, o desejo, o afã. A pessoa que coloca uma coisa na cabeça e ninguém tira dela. Não há santo no mundo que tire da cabeça dela aquilo. É disso que eu estou falando. Você acha que Deus vai ficar insistindo com você? Você acha que Deus vai ficar implorando para você andar no caminho dele? Insiste um pouquinho só. Que no mesmo dia, na mesma hora, o profeta volta. Ah, é isso que você quer? Então tá bom, você vive mais 15 anos. É isso que você quer? Então toma o que você tem. Toma o que você pediu. Toma o que você encheu o saco. Toma. É isso que você quer? Tem horas que é melhor morrer, filho. Para o diabo não entrar na sua vida e não detonar com tudo. Logo depois, 3 anos depois desse episódio, Ezequias gerou um filho chamado Manassés. Depois você vai ver isso lá no capítulo 21, os capítulos à frente. Esse filhozinho abençoado chamado Manassés, logo depois que Ezequias morreu, 15 anos depois, Manassés herdou o trono de Ezequias. Natural que o filho herdasse o trono do pai. Ele começou a reinar com 12 anos de idade. Pensa num reizinho de 12 anos de idade. Pensa na cena do moleque pirralho, manhoso, xarope, reinando sobre um povo gigante. Foi exatamente assim que aconteceu. A Bíblia diz assim que Manassés fez o que não agradou aos olhos do Senhor. E a Bíblia não diz isso quando ele tinha 12 anos, porque Deus não ia cobrar nada do moleque de 12 anos. Foi durante o reinado dele, que depois sucedeu, ele cresceu. Pensa num rei ruim. Um dos piores reis que Israel já teve se chamou Manassés. O filho que foi gerado no período extra, no período que não era para ser aquilo que Deus tinha projetado. Tudo que Ezequias fez de bom foi Manassés e fez tudo de ruim. Muito além da idolatria, ele tomou muitas decisões ruins. Ele tomou muitas atitudes que não agradaram a Deus. Filho gerado fora do tempo de Deus, fora do propósito de Deus. Vamos trazer isso para nós. Tem pessoas aqui, tem pessoa que não morre na hora que é para morrer, e ela se torna infrutífera. Aí você não sabe como é que tem GC que não multiplica. Aí você sabe como é que tem pessoas que não conseguem ganhar uma vida para Cristo, não conseguem ser luz onde elas vão.
E quando nasce um filho, pela misericórdia de Deus, quando Deus manda, vem um, aparece, sabe aquele que cai de paraquedas e põe no colo, toma aí meu filho, discipula, sabe aquele? Quando nasce um ainda, é um problemático, se torna um problemático, porque é gerado de pessoas que não entendem o tempo de Deus, é gerado por pessoas que não querem morrer. Deus chama para morrer e você insiste em viver. Deus diz assim: filho, morra para isso, e você: não, Deus, eu quero viver. Por que fulano vive e eu não posso viver? Mas a Bíblia diz assim, o livro de João diz assim, Jesus disse: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só, mas se morrer, dará muitos frutos. Morrer, a Bíblia fala de morte. Morte é um passo muito maior do que nascer. É muito melhor morrer do que nascer. Ei, o que você está falando está tão na contramão de tudo que os outros pastores falam, tudo que as outras igrejas pregam. Elas dizem assim: vem para Jesus que vai ser tudo lindo, maravilhoso, tudo ótimo, sua vida vai mudar, você vai nascer de novo, tudo vai nascer na sua vida, tudo vai nascer, vai crescer, vai crescer, vai nascer, vai nascer. E agora vem um pastorzinho aqui, um jovem, e diz assim: você tem que morrer, você tem que morrer, ei, você tem que morrer. Deus está te chamando para morrer. É muito melhor morrer do que nascer. Porque quando Deus manda assim: morre filho, é porque Ele quer te ver reinando junto com Ele. Quando a pessoa, ela vive fora do tempo de Deus, até o que parece bom se torna ruim. Quer uma coisa tão boa quanto um filho? Olha que coisa boa, uma confirmação de Deus sobre o meu reinado. Um filho Deus me deu, filho terrível, que restaurou a idolatria no meio do povo, que fez aquilo que não agradava a Deus. Antes Deus olhasse lá para o pasto, lá para a ovelha, e levantasse mais um Davi sobre a terra, que é isso que ia acontecer? Não, Ezequias quis gerar um filho fora do tempo e da vontade de Deus. Quando você, filho, não morre para Deus, quando tem coisas na sua vida que você escolhe não matar, você mata muitas coisas, mas existe uma coisinha ali que não, essa não pode tocar. Quando existem coisas que você não quer matar e não quer entregar para Deus, até o que é bom se torna ruim. Até aquilo que era para ser uma bênção se torna maldição. Aquilo que era para ser liberdade se tornou escravidão. O povo de Israel foi levado por anos e anos cativo na Babilônia, por causa de uma visitinha, por causa de uma brechinha de nada. Eu só olhei para ele, mostrei para ele alguns cômodos, algumas coisinhas aqui. Ele é meu amigo, muito próximo. Não, essa pessoa eu confio. Esse é um tempo de morrer. Para reinar com Cristo você tem que morrer. Será que você não entendeu isso? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, quando nós olhamos para a vida do nosso Salvador, do nosso Senhor, de Jesus, o maior exemplo, Ele dizia a todos. Ele não dizia apenas aos discípulos, mas Ele falava a todos. Quando Ele estava no ápice do ministério dele, quando muitos milagres tinham acontecido, veja bem, certa feita Jesus estava pregando para 3.000 homens, 3.000 pessoas, sem microfone, sem esse ambiente gostoso, sem ar-condicionado. E ele pregou e passou horas e horas e horas pregando. E a Bíblia diz assim que aquele povo teve fome. Jesus disse assim: eu vou dar de comer a esse povo, traga-me aqui o que vocês têm. Ofereceram 5 pães. 5 pães, 2 peixinhos para alimentar uma multidão daquele tamanho. Vamos agradecer, vamos entregar isso ao Pai e agradecer pelo que Ele tem nos dado. Será que você consegue agradecer pelo aquilo que parece ínfimo, por aquilo que parece mínimo na sua vida? Será que você consegue agradecer a Deus pelo teto que Ele te dá, pela cobertura, pelo pai e a mãe, mesmo negligente, mesmo ruim, pelo aquilo que Ele tem te oferecido hoje? Será que você consegue dar graças a Deus? Obrigado, Deus, pelo que eu tenho hoje. Jesus fez isso. Diante de 3.000 pessoas, a Bíblia diz assim que Ele levantou aqueles pães, aqueles peixes e deu graças a Deus. Porque quando você dá graças a Deus pelo que tem, Deus certamente te honra com mais. Ele multiplica aquilo que você não consegue ver. É aí onde sua fé funciona. A Bíblia diz assim que quando Deus desceu com aqueles cestos, os pães se multiplicaram.
os peixes se multiplicaram. E eles repartiram pão, repartiram peixe com toda aquela multidão, com 3.000 pessoas, e sobraram 12 cestos cheios. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Jesus estava no ápice do ministério. Que milagre, que chocante. Imagine se você fosse um daqueles que comesse aquele pão e aquele peixe, você ia falar: meu Deus, eu encontrei o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és. Verdadeiramente tu és. Imagine você numa experiência dessa com Deus. Meu irmão, imagine se você fosse um dos discípulos de Deus, que estava ali bem pertinho, e viu aqueles pãezinhos chegando, viu aquele negócio se multiplicando no cesto. Imagina se você fosse um dos discípulos que estivesse entregando pão para a multidão. Você saiu entregando assim: toma esse aqui, toma esse aqui, toma esse aqui. Aí daqui a pouco você está entregando e você fala: meu Deus, eu já dei mais do que 5. Eu já dei mais do que 2 peixinhos. Meu Deus, o que está acontecendo? E você vai entregando. Eu imagino na hora, aquela cena, os discípulos entregando e chorando. Meu Deus, uma experiência dessa, o mínimo que eles iam fazer é chorar, falar língua estranha, era rodar, lapurar. Sei lá o que eles iam fazer, eu sei que eles iam entrar no reprepré danado ali. Pensa eles entregando e falando: meu Deus, esse negócio está aumentando. Meu Deus, acaba o pão desse cesto, porque meu Deus, esse negócio está indo, está fluindo. Imagina uma experiência dessa. Pensa comigo. Ele estava no maior momento ministerial. Ele estava no ápice, a multidão estava querendo declarar rei. Porque imagina, um rei que multiplica pão e peixe, nosso reinado vai ser muito próspero, vai ser muito farto. E logo depois desse evento, Jesus chamou a todos e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, vocês gostaram da multiplicação? Muito bom, né? É bom nascer, é bom multiplicar, né? Só que agora é o seguinte, existe um segundo passo. Aí Jesus diz assim: ó, se alguém quer vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Siga-me os bons. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, esse a perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, este a salvará. Oh! Aí ele diz assim, ele vai na contramão, ele diz assim: vocês estão me entendendo? Se alguém quer vir comigo, tem que tomar um negócio chamado cruz. Cruz, queridos, era o tormento do povo. Era o pior castigo do povo, se chamava cruz. Aí como é que Jesus, no ápice, no milagre, vem falar de cruz? Não estou entendendo. Como é que no ápice da coisa ele fala de morte e não de vida? Ele fala de renúncia e não de aplicação dos bens que virão. Ele está dizendo: olhe, negue-se a si mesmo, se você quiser salvar a sua vida. Ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue a mim, não é digno de mim. Ei, será que você tem sido digno de Jesus? Mateus capítulo 10, versículo 34. Jesus diz assim, ó: não pense que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Eu vim para que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Escuta agora, escuta. 37. Quem ama o seu pai, sua mãe, seu namorado, seu noivo, seu esposinho querido, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, ok, daqui para frente eu entendi. Mãe, pai, namorado, esposa, eu entendi. Agora filho, Deus, saiu de dentro de mim. Filho não é um negócio que o Senhor não mandou ir, de multiplicar e crescer, etc e tal. Mas Jesus está falando de filho, olha só. Quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por amor de mim, a encontrará. Se Ezequias tivesse entendido o tempo que Deus mandou ele morrer, nada disso teria acontecido.
Ei, filho, quantas vezes Jesus já te convidou a morrer? Desde o primeiro passo que você deu para Ele, desde o dia que você o aceitou, o recebeu, desde a primeira decisão que você tomou, quantas vezes Ele já te chamou para morrer? Quantas vezes mais você acha que Ele tem que falar, hein? Você está esperando aparecer um babilônio? Está esperando gerar um filho maldito? Para ver se cai a ficha? Não, Deus falou. Foi Deus que falou que eu tenho que viver mais 15 anos. Foi Deus que falou. Cego. Deus falou para morrer e você não quis morrer. Quantas pessoas, quantos relacionamentos você não consegue matar? Quantos? Isso é um caso antigo. Isso aqui que deu meu primeiro beijo. Isso aqui é especial. Isso aqui foi na primeira vez. E essa pessoa não consegue sair da sua mente. Você não consegue tirá-la do seu coração. Você se encontra em vários momentos. Você tem várias experiências com Deus. Tem muitas coisas que você consegue entregar. Você consegue ofertar. Você é fiel na liderança do GC. Você é fiel no seu GC. Só que aquilo ali você não consegue entregar. Está difícil, está ruim matar aquilo ali. É disso que eu estou te falando. É exatamente sobre esse babilônio que eu vim falar com você essa noite. Esse babilônio vai destruir a sua vida. Esse homem, essa mulher é uma Dalila que o diabo colocou no seu caminho. E você não quer abrir os seus olhos, você não quer enxergar, porque você não está disposto a morrer. Você vem e você canta: já estou crucificado com Cristo. Mas você não consegue levar para a cruz aquele amor antigo. Você não consegue levar para a cruz aquele lance que você tinha com aquela pessoa. Ei, foi Jesus que falou, não fui eu não. Aquele que ama mais o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, quanto mais um namoradinho. Aquele que ama mais, que não consegue matar essas coisas, não é digno de mim. Jesus está falando de cruz. Jesus está falando de cruz. No ápice do seu ministério ele falou de cruz. Ele falou de renúncia, não de aquisição. Ele falou de perda e não de ganho, não de prosperidade, não de riquezas, não de sucesso. Ele está falando de choro. Tempo de morrer é um tempo de luto, é um tempo de dor. Ninguém está falando aqui, morrei com alegria. Tempo de morte é tempo de choro. É um tempo de luto. Chora mesmo. Se tranca no quarto e fica 7 dias lá trancado. Em depressão. Mas sai no 8º dia e diz assim: eu sou filho do rei e vou reinar com Cristo. Isso é morte. Isso se chama morte. Isso se chama renúncia. Isso se chama cruz. Se você nunca entendeu essa passagem, o que é esse negócio de carregar a minha cruz? Eu não tenho cruz. Tem. Todos temos. Todos nós temos uma cruz. Talvez tem coisas na sua vida que não morreram. Não só na área de relacionamentos, mas você tem pensamentos que você não consegue matar. Tem pensamentos que você já perdeu as contas de quantas vezes pediu perdão por causa desses pensamentos. Você não está conseguindo matar. Você não está conseguindo levar para a cruz esses pensamentos. Tem lembranças que você não consegue levar para a cruz. Existem cenas na sua vida que você não consegue matá-las. Mas de vez em quando você está desejando elas. De vez em quando você está lembrando delas e fala: nossa, como era bom, né? Como era gostoso, né? Sabe, queridos? Tem pessoas que têm atividades que não agradam a Deus. Tem pessoas que têm hobbies, coisas legais, coisas interessantes que não tem mal nenhum na nossa sociedade, não é nenhum crime, não é nenhuma coisa antibíblica. Mas Deus está convidando você a levar para a cruz essas coisas, porque tem horas que você coloca elas mais importantes do que estar na presença de Deus. Tem dias que você não orou, tem dias que você nem leu a Bíblia, mas aquela atividade você não abre mão.
Facebook eu não abro mão. Não. É pecado ter Facebook? É pecado ter Facebook? Agora colocar o Facebook na frente do meu tempo de comunhão com Deus é pecado? Terrível, terrível. Será que você não consegue levar um Facebook para a cruz? Você vai conseguir entregar a sua vida para a morte? Um mísero tempo que você perde na internet. Ah, mas é meu tempo de lazer. É meu tempo de esfriar a cabeça. Existem tantas coisas que nós não conseguimos matar e colocar na cruz. Eu queria poder me expressar melhor, mas eu acho que o Espírito Santo é que faz isso, porque a Bíblia diz assim, é Ele que convence, não sou eu. Mas eu quero que você olhe para dentro de si e tente enxergar alguma coisa que você sabe que o Espírito não se agrada, alguma coisa que você sabe que de vez em quando você coloca ela acima do lugar que era para estar o teu Senhor. Existem muitas coisas que Deus nos pede para matar, existem muitos Isaques, existem muitas situações que nós temos que levar para a cruz, mas é tão difícil, é tão ruim, é justamente dessa coisinha que eu estou te falando. A Bíblia diz assim, o meu reino é tomado pela força. É dessas coisas ruins que você não sente um pingo de vontade de fazer, que você vai ter que se esforçar para fazer. Se esforçar. Sabe o que é andar 3 dias subindo um monte com o filho para matá-lo? Você não faz ideia do que é isso. Você não faz a mínima ideia do que é isso. Você ouve, você acha lindo, você já até chorou, mas você não faz ideia. É disso que Deus está falando. O Espírito Santo quer abrir o teu coração para você entender aquilo que precisa ainda ser sacrificado na sua vida. Aquilo que você nunca contabilizou, nunca pensou, não, isso aqui, não. O que ainda precisa morrer na tua vida? O pior é que tem pessoas que têm uma dificuldade de matar, mas assim, acima do normal. Volta lá para Reis, volta lá para o livro de Reis. Livro de Reis, no capítulo 20, está aí? Lê lá comigo, o versículo 2. Ó, o profeta foi, deu de dedo, falou, você vai morrer, se apruma aí, ajeita a tua casa. Aí Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te, Deus, de mim. Lembra-te que eu andei diante de ti com verdade. Queridão, ei, pensa comigo, você que é inteligente pra caramba. O que é andar diante de Deus com verdade? O que é isso? Usa a sua cabecinha. Alguém pode andar diante de Deus com mentira? Você consegue conceber a ideia de alguém andar diante de Deus escondendo alguma coisa de Deus? Eu não estou falando do seu pai, não estou falando da sua mãe, não estou falando do seu namorado, estou falando de Deus. Você consegue conceber a ideia de você esconder algo de Deus? Sim ou não? Andei diante de ti com verdade. Ele fez o básico, do básico, do básico. E agora ele está apresentando isso para Deus. Ele vira para a parede, Deus, eu fui fiel. Eu dei o dízimo, Deus. Deus, eu não faltei um GC no ano. Por que, Deus, eu ia todo sábado lá? Mas Deus, foi um namoro santo. Eu orei 2 meses antes de namorar, Deus. Fiz tudo direitinho. Você fez o básico. Você está entendendo? Você fez o básico. Consegue entender? Que você fez nada mais, nada menos do que o básico. E agora você tem a cara de pau de chegar diante de Deus e cobrar isso para Deus. Tem te servido com fidelidade, com devoção sincera. Não, Deus quer que você seja um falso na presença dele. Deus vai levantar um profeta para ir lá falar com o falso. É isso que ele vai fazer. Meu filho, com o falso, Deus não pede nem tempo. Deus não pede nem para morrer, meu filho. Deus pede assim, você tem que nascer de novo, falsão. Nasce mais uma vez, que o primeiro nascimento não deu muito certo. Vamos lá. Seu mentiroso.
Se a Bíblia diz assim, que o pai da mentira é o diabo, você que mente, você acha que você é quem? Aí diz lá, devoção sincera, eu tenho feito o que tu aprovas, papai. E Ezequias chorou amargamente. Olha só. Você já viu que todo aquele que Deus manda para morrer, o nego fica chorando, mas é um choradeiro. Mas o nego fica chorando. Não quero, é difícil, eu não posso, eu não consigo. Foi bem assim, pensa num choro amargoso. Deus não está pedindo para você fazer nada, para conquistar nada. Deus está dizendo assim, morra, filho, é isso que eu quero que você faça, morra. Sabe, tem pessoas aqui que não conseguem matar sonhos. Tem pessoas que colocou um sonho na cabeça dela que ela não consegue matar aquele sonho. Ela não consegue abrir mão daquilo ali. Não, Senhor, não, eu abro mão de tudo. Mas eu vou ter que ser médica. Enquanto eu não ser uma médica... E Deus te chamou para ser pastora, para ser missionária, não para ser médica. Você insiste em ser médica. Deus vai deixar que você seja médica. Você acha que Deus vai te impedir? Você não conhece Deus, filho. Você não conhece Deus. Ei! Não, meu sonho é ser uma estrela de Hollywood. Eu nasci para brilhar. E Deus só está te dizendo, filho, eu quero que você morra. Quando for para brilhar, eu te levanto para brilhar. Porque a Bíblia diz assim, que Ele levanta príncipes do esterco. E do pó Ele faz reinar sobre a terra. Ele não precisa que você se levante. Ele é forte o suficiente para te levantar. Ele não precisa que você conquiste. Ele é bom o suficiente para te dar. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, vem dele, é tudo dele. Ele não precisa que você apareça. Ele precisa que você morra. Porque quando você morrer, a glória dele vai aparecer em você. E aí o plano dele vai começar a se cumprir. E aí você vai estourar. E aí você vai arrebentar com a boca do balão. E não vai ter exército, não vai ter homem, não vai ter inimigo. Tudo que ele quer é que eu e você morra diariamente. Sabe, o tempo nosso de devoção com Deus, ele é constante, ele é diário. E todos os dias nós temos que matar a nossa carne e o nosso espírito vivificar. Mas eu estou falando aqui de uma morte, que ela é uma morte tão forte, que ela marca a sua vida. Aquela dor é tão intensa, é tão forte, que ela marca a sua história. E você, a partir daquele momento que você decide renunciar, que você decide matar aquilo, a sua vida passa a ser diferente. Ela marca o teu ministério, ela marca o teu andar com Deus, e ela marca a tua herança eterna nos caminhos do Pai. Eu quero te dizer, queridos, não existe avivamento sem cruz. E não existe cruz sem morte. E aí, quando você morre, a glória de Deus desce, 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 desce. É assim que funciona. É um tempo chave. Esse é um tempo crucial. Esse é um momento único. Esse é um momento único na tua vida, jovem. Você vai entregá-las a Deus. Você vai matar e dizer assim, Deus, hoje definitivamente eu quero matar isso na minha vida. Senhor, hoje eu quero matar essa pessoa. Hoje eu quero matar este sonho. Hoje eu quero matar esse relacionamento. Se o Senhor me chamou para morrer, eu estou pronto para matar diariamente. Eu estou pronto para morrer todos os dias. Eu escolho morrer para viver aquilo que Tu tens para mim. Eu escolho perder para ganhar a eternidade. Eu escolho, Deus. Eu escolho isso, Deus. Deixa o Espírito falar no teu coração. Talvez você tenha uma pessoa que você nunca conseguiu matar. Talvez você tenha um relacionamento, um trabalho, um cargo, um sonho, em que você diz assim, meu Deus, eu devia voltar atrás, eu devia ter mais tempo com essa pessoa. Talvez se eu tivesse me envolvido agora ia dar certo. A Bíblia diz não, você precisa matar essa pessoa. Você não está entendendo, você precisa matar esta coisa, esse cargo. Você precisa matar esta banda, esse grupo. Você precisa matar essa pessoa. Você precisa matar essa situação, esse sonho. Tem coisas que você precisa matar. Você precisa entregar a Deus, para que então Ele te traga vida. Esse é o tempo que Deus está te chamando.